Neste capítulo, nós vamos ver como surgiu o protestantismo e também as religiões que derivaram em função do protestantismo. Eu vou começar falando logo depois do início do cristianismo, após a morte de Jesus Cristo e dos apóstolos. Eu vou falar das pessoas que se converteram ao cristianismo. Que nós tivemos aqui no início, o cristianismo na sua pureza, o evangelho com a sua pureza. Por 310 anos após a morte de Jesus Cristo, as pessoas que se converteram ao cristianismo seguiram ele na sua pureza do que eles aprenderam com Jesus Cristo e com os apóstolos. Então, nesse período, o cristianismo, podemos dizer que ele estava bem na sua pureza. Depois disso, começou a ter influências de paganismos, em que as pessoas começaram a introduzir conceitos do paganismo dentro do cristianismo e algumas pessoas começaram a mudar as crenças dela. Então, uma das primeiras coisas que nós tivemos foi a reza pelos mortos. Então, as pessoas que morriam, as pessoas rezavam por ela. Em seguida, nós tivemos o uso das velas. Depois de alguns anos, o culto dos santos. Depois tivemos a instituição da missa. E aí surgiu o culto à Virgem Maria. Até o momento, Maria era considerada como uma pessoa normal, como todos nós. Mas a partir desse momento, ela começou a ser cultuada e começou a mudar um pouco os conceitos em relação a isso. Depois disso, a gente já vê que as pessoas que tinham mais próxima à religião, eles começaram a usar roupa sacerdotal. O que é isso? Começar a resgatar o que no Velho Testamento as pessoas que tinham uma conexão com Deus, elas usavam uma roupa de sacerdote. E aí começou a resgatar esses conceitos de sacerdócio depois da morte de Cristo. E nós sabemos e nós vemos que isso não tem mais. Após Jesus Cristo, a vinda dele, ele é o sacerdote perfeito. Não tem mais sacerdotes após ele. Então acabou esse conceito. Alguns rituais e alguns conceitos que eram usados no Velho Testamento, com a morte de Jesus Cristo, ele cumpriu elas e elas não têm mais fundamento e não tem mais conceito de se dizer que elas existem. Depois disso surgiu uma doutrina do purgatório, onde o purgatório seria um estágio entre a morte da pessoa e a ida dele para o céu. Então a pessoa ficaria num limbo, num lugar, até resolver a situação dela, para depois ela ir ao encontro de Deus. Conceito que não tem base de bíblica nenhuma. E depois nós vimos que chegou-se a ter o poder de novo de uma pessoa, que é o Bonifácio III se declara bispo universal. Ele se declarando isso, ele se torna a autoridade máxima, a pessoa que representa a Deus aqui na Terra e que teria que ser respeitada. E aí o que ele obriga? Ele obriga que as pessoas beijem os pés do bispo universal. Daí nós vemos que uma coisa toda foi se dirigindo para um caminho, se afastando. Nós temos aqui no desenho um gráfico que mostra, aqui seria a parte pura do cristianismo. E aqui começam os desvios. Então, esse traço mostra que cada ano, os anos vão se passando e os desvios vão cada vez surgindo. Tá? Depois da obrigatoriedade de se beijar os beijos do bispo, aí vem a doutrina do poder temporal da igreja. Então, a igreja já tinha o poder temporal sobre as pessoas. Ela podia determinar quem poderia ser salvo, quem não poderia ser salvo. Então ela tinha poder muito forte, coisa que só Deus tem. A igreja não tem esse poder. Depois vem a adoração a imagens e relíquias, que não tem base bíblica nenhuma, porque nós só adoramos a Deus. Ninguém mais é adorado. Única, exclusivamente, é Deus que devemos adorar. O uso da água benta. Uma água
uma matéria que começa a ter poderes milagrosos, poderes de alterar, de purificar, de fazer. E a água não tem esses poderes. E culto a São José. São José foi o padrasto de Jesus. Então, como já tinha um culto a Maria, procurou também a introduzir São José e a cultuá-lo também. Depois disso, como já tem o culto a Maria e a São José, procurou-se canonizar e transformar algumas pessoas que fizeram algumas atividades, que se consideravam pessoas boas, então colocavam elas como pessoas santas, e que essas pessoas poderiam interagir pelas pessoas aqui na Terra, e elas se transformaram em santas. E depois a instituição da festa dos fiéis defuntos. Depois o celibato sacerdotal, que até agora os sacerdotes não podiam se casar com uma vida normal. Nesse momento já instituiu-se que o sacerdote não poderia mais se casar ou ter filhos. Depois foi criada a invenção do rosário. Para quem não sabe o que é o rosário são umas pedras que estão dentro de uma linha, né? E elas contam, tem um número de contagem. Então, algumas pedras é para você contar quantas vezes você vai fazer uma determinada oração. Pai Nosso, Ave Maria, outras orações que foram criadas. Então, as pessoas, para não esquecerem quantas vezes orou, porque era dado para aquela pessoa como castigo ou como uma forma de ela se concentrar, uma forma de ela louvar a Deus, que teria que repetidamente ficar fazendo uma mesma oração. Então a pessoa precisava contar, porque a pessoa ia esquecer quantas vezes orou. Então, com o rosário, ela poderia ficar contando quantas vezes fez aquela oração. Depois foi criada a instituição da Santa Inquisição. Foi uma época muito obscura, muito terrível, da época do cristianismo, em que se mataram, muitas pessoas morreram pelo fato simplesmente de não crerem na igreja. Depois tivemos a venda de indulgências, onde as pessoas começavam, a igreja começou a exigir pagamento de pessoas para que elas pudessem ter a garantia de um espaço no céu e serem perdoados seus pecados. E depois disso tivemos o pão da comunhão, que foi substituído pela hóstia. Então, antigamente, as pessoas na Santa Ceia utilizavam o pão, nesse momento substituiu por uma hóstia. Depois criou-se a confissão auricular, que você poderia confessar os seus pecados para um padre, para um sacerdote. Depois a dogma da transubstanciação, em que a hóstia se transformava no corpo de Jesus e o vinho no sangue. Depois de ela ser, em consequência disso, vem a adoração da hóstia. E aí, para as pessoas não questionarem todos esses desvios, proibiu-se a leitura da Bíblia. E depois, como a missa era feita na língua latim, as pessoas não compreendiam o que tinha que ser feito. Para você fazer uma determinada ordem de você se ajoelhar, ficar em pé ou ficar sentado, criou-se uma campainha. Conforme o toque da campainha, as pessoas sabiam o que eles tinham que fazer, ou ficar de joelhos, ou ficar em pé. Então, eram os passos da missa em que o sino, a campainha, dava a direção do que as pessoas tinham que fazer. E a reza para a Ave Maria foi instituída. A partir desse momento, ela era obrigatória a reza dela. E foi eliminado o vinho da comunhão. Não se tinha mais o vinho na comunhão, era somente a hóstia. Com todos esses desvios, surgiu Martinho Lutero, em 1517, que era filho de João Lutero, e aos 18 anos torna-se aluno da Universidade de Erfurt. Em sua biblioteca, descobriu uma Bíblia latina. Aí, depois de ele ler a Bíblia, ele começou a entender e perceber dos desvios e contestou com isso. E aí, na porta de Wittenberg, afixou as 95 teses pelas quais
protestava dos desvios da igreja, que são esses desvios que tiveram. Não quer dizer que ele foi o único que fez isso. Tivemos várias pessoas que durante esse período também tentaram protestar e, infelizmente, não tiveram, não era, acho que a época, mas eles não, a voz deles não foi ouvida. Mas o Martinho Lutero acabou sendo ouvido. Depois disso tivemos vários desvios também, que a gente vai ver, teve alguns desvios que não são muito importantes para nós aqui agora no momento. Mas a partir de Martinho Lutero, o que aconteceu? Com esses desvios, foi criado as 5 solas. O que quer dizer isso das 5 solas? Isso foi em 1517, e nós vamos ver aqui agora o que as 5 solas nos trazem. As 5 solas significam as 5 somentes. O que seriam os 5 somentes? Primeiro, somente a fé nos leva a Cristo. Somente as Escrituras têm a palavra de Deus. Só temos Cristo, Ele é o nosso único caminho para Deus. E somente a graça é que nos salva. Nós não temos obras, não tem nada que nos leva. A graça divina é que nos salva. E glória somente a Deus. Não tem mais glória a ninguém. Com isso, temos as religiões que têm isso como base e que surgiram do protestantismo. Então, qualquer protestante tem essas 5 solas, esses 5 somentes como base. E as religiões que surgiram, se derivaram com essa base, são essas daqui. Temos os anabatistas, os calvinistas, tá? Calvino, que são os presbiterianos, né? Os luteranos e os anglicanos. Então temos 4 religiões que na época do ano de 1500 surgiram, que tinham como base essas 5 solas. Com o tempo, o que foi acontecendo? Foram surgindo algumas divisões dentro de cada uma delas. Os anglicanos, deles acabou derivando uma outra religião que chamava-se os puritanos, ou separatistas, que ela surgiu e alguns anos depois ela acabou morrendo, não tendo mais seguidores. Mas dos anglicanos, depois do ano de 1700, surgiu os metodistas. E esses metodistas foram, e até hoje, eles existem. Nós temos várias igrejas metodistas. Mas no ano 1800 tivemos ramificações dos metodistas que deram movimento ao movimento de santidade e os adventistas. E desses daqui, do movimento de santidade, chegou o pentecostalismo. Então, as igrejas pentecostais, que temos até hoje algumas igrejas pentecostais. Vimos também daqui surgimento dos batistas. Então, os batistas também têm origem dos anglicanos, que acabou dividindo vindo para cá. E também temos aqui os congregacionistas, que acabaram também vindo para esse lado. Veja que interessante, dos anglicanos tiveram várias outras religiões que se derivaram com base dela. Dos luteranos, tivemos o pietismo, que também não durou muito tempo, e dessa religião dos luteranos, até hoje tem os luteranos e que não teve mais ramificações, não deu surgimento a novas religiões. Desse aqui também nós temos os calvinistas, que são o quê? Os presbiterianos. E aí nós temos os 5 pontos do calvinismo que nós vamos falar em seguida, após esse assunto aqui. Vou falar mais tarde sobre isso, não vou falar nesse momento não.
Agora eu vou falar um pouquinho daquele gráfico anterior que nós vimos e vou falar de uma forma como ele... De outra forma eu vou falar, em vez de forma de gráfico e mais resumidinho, né? Bom, no início nós temos, depois da morte, aliás, quando Cristo veio, ele pregava e ensinava a palavra de Deus. Os apóstolos deram continuidade à palavra de Deus com a essência pura do cristianismo. E aí as pessoas que conseguiram entender, elas continuaram com essa pureza do cristianismo, tá? Aí depois nós tivemos Paulo, que enriqueceu os manuscritos da palavra de Deus. Aí nós temos a maioria do Segundo Testamento, temos várias cartas escritas pelo Paulo. Bom, aí o que acontece? Depois disso, quando a gente estava, como nós estávamos vendo antes, lá no ano 3010, é o final da igreja primitiva. E é o início da utilização do cristianismo para interesses próprios. Isso foi no século III. E vem a mistura do paganismo. Aí vem aquele gráfico que eu mostrei para vocês, em que vai surgindo as rezas para os defuntos, o culto aos santos, e vai crescendo até chegar o surgimento de estudos de Bíblia dos protestantes. E aí começa a surgir as pessoas para protestarem, que foi Lutero, no século XVI, tá? Como eu falei para vocês, foi ele o grande precursor disso, que colocou as 95 teses pregadas na igreja e reclamando de quer dizer, não reclamando, mas expondo todos os problemas do paganismo, de desvio da igreja. Tivemos o John Knox, que foi na Escócia, e tivemos o João Calvino em Genebra. Tá? Então, com esses três, você vê como o movimento de Deus ele faz no momento que ele deseja que as coisas aconteçam. Aí, em cada lugar, cada um começou a trazer o mesmo assunto e fazer a mesma coisa. É protestar contra a Igreja Católica. Foi isso que aconteceu. Bom, aí em seguida disso, nós tivemos o surgimento dos 5 pontos do calvinismo. Por quê? O que aconteceu? Tivemos os protestantes, depois, como mostrei para vocês, surgiram as 4 bases de igrejas que surgiram, né? Foram aquelas 4 que a gente colocou para vocês, que é a anglicana, dos luteranos, dos calvinistas e os anabatistas, né? Com o surgimento dessas daqui, aí nós tivemos, dentro do calvinismo, tivemos uma ruptura, assim, uma divisão. O que aconteceu? Tivemos um Arminius, que era um aluno de Calvino, ele veio colocando umas diferenciações na interpretação da Bíblia, onde ele colocava principalmente que Deus tem uma dependência das ações do ser humano para escolher as pessoas. Esse é o ponto principal, mas nós vamos entrar nas próximas apresentações, nós vamos ver mais detalhadamente o que são esses 5 pontos do calvinismo. E aí também surgiu nesse período o surgimento da Confissão de Westminster, tá? Onde ela foi nesse período de 1643 a 1649, com 1.163 sessões, compostas de 121 clérigos e 30 membros do parlamento. Eles ficaram todo esse período estudando e analisando a Bíblia para fazer o quê? Gerou esses principais obras que eles geraram. São esses documentos que até hoje nós presbiterianos seguimos, que é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Esses 3, eles dão assim uma ideia, eles dão uma base para nós entendermos a Bíblia. Eles não são a Bíblia. Nós não podemos dizer que é a Bíblia, não vou ler a Bíblia e só vou ler esses 3 livros e já tô conhecendo a Bíblia. Não. Eles apenas dão alguns esclarecimentos, dão algumas ideias, dão algumas bases para a gente, e essas bases nos ajudam a entender e interpretar melhor a Bíblia. Tá? Além desses 3 livros que vieram o Diretório de Culto Público a Deus. É o que nós até hoje seguimos, que
procurar a ordem do culto, como é que ela deve ser feita. E a forma como o governo da igreja deve ser feito. Como a igreja precisa ser governada, como é que deve ter os cargos dentro da igreja, as decisões a serem tomadas, que também num próximo capítulo nós vamos estudar essa parte também, mais à frente. Nós vamos entrar em mais detalhes, não vou falar agora muita coisa. A ordenação e o saltério. A ordenação é a ordenação de pastores, presbíteros, diáconos, são as pessoas que têm que ser atuando dentro da igreja, como devem ser ordenadas. E o saltério, que são o quê? Os salmos metrificados para uso no culto, que são os cânticos que naquela época eram cantados, né? E hoje nós temos os hinos, né? Os cânticos que são colocados dentro do culto, mas o ponto importante é que eles devem ter sempre um trecho da Bíblia. Não pode ter simplesmente um cântico qualquer, uma música qualquer, dizeres qualquer. Não, nós pegamos trechos da Bíblia e com isso nós cantamos esses trechos da Bíblia, tá? E o cânone, né? Que é as regras da doutrina que preserva a doutrina pura da lei. Então isso que é a parte básica para isso. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho dos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo, com os arminianos, né? Os arminianos são os seguidores teólogos holandeses Jacob Herman Arminius. Ele apresentara junto ao parlamento holandês um protesto contra a fé reformada. Em 1618, após 7 meses de estudo, o Sínodo Nacional da Igreja, reunido em Dort, examinou os ensinos de Arminius à luz das Escrituras e foram declaradas heréticas, sendo que no mesmo período os teólogos ratificaram a teologia sustentada pelos reformadores protestantes como consistentes com as Escrituras, conhecidas de então como acróstico de Tulip. Então, esses são os 5 pontos, e aqui nós vamos ver o que o calvinismo extrai da Bíblia e o que o Arminius procura extrair da Bíblia para justificar a teologia dele, a forma dele, como tem que prestar culto a Deus e como nós temos que enxergar a Deus, né? Interpretar a Bíblia. Então, nós tivemos aqui o T de Tulip, significa depravação total. U é a eleição incondicional, L é a expiação limitada, I, graça irresistível, e P, perseverança dos santos. E aqui, cada um desses, eles rebatiam o que Arminius colocava. A depravação total, ela rebatia a vontade livre do ser humano. A eleição incondicional, para Arminius, a eleição é condicional. E a expiação, para Calvino, era limitada. E para Arminius, a expiação é universal. A graça é irresistível. Aqui, para Arminius, a graça pode ser impedida. A perseverança dos santos. O homem pode cair na graça. Então, você vê que aqui tem umas diferenças que nós agora vamos entrar detalhadamente para cada uma, para entendermos melhor o que está sendo dito aí. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro Calvino, a depravação total, e Arminius, o que ele fala da vontade livre. Então, do T, vamos começar, da depravação total. Para o Calvino, o homem é absolutamente escravo de Satanás. Quando não regenerado, é totalmente incapaz de salvar-se, exercendo sua própria vontade livremente. Portanto, depende totalmente da obra de Deus para vivificá-lo antes que esse possa crer em Cristo. Enganoso é o coração, mais do que de todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso é em Jeremias 17, 9. Então aqui nós temos o que o Calvino coloca. O homem é totalmente depravado. Então ele caiu na queda, ele não tem condições de, por si próprio, conquistar a salvação. Ele depende totalmente da obra de Jesus Cristo e de Deus para resgatá-lo para a salvação. Então, todos nós, seres humanos, estamos condenados.
Para armínios, não, é vontade livre. Ele é sustentado pelo pilar do que o homem é dotado de vontade livre para escolher a palavra de Deus ou a de Satanás. Uma vez que a queda do homem não foi total, pois o mesmo é habilitado a querer aceitar a Cristo como Salvador, logo a salvação depende da obra de sua fé. Então a dependência é do homem escolher se quer servir a Deus, se quer estar depois da morte, inclusive, estar junto a Deus glorificando Ele. E para o Calvino, não. O ser humano, todos nós estamos condenados a ficarmos afastados de Deus, não mesmo depois da nossa morte. Então é diferente. Mas a obra de Cristo, e Deus é que escolhe, e através da obra de Cristo, paga os nossos pecados e nos resgata para que nós possamos ficar próximos de Deus e sermos e glorificarmos a Ele. Então não é todo ser que não depende do todo ser dele escolher ou não de ficar próximo de Deus ou não. Aí vem a segunda, que é a letra U, que é a eleição incondicional. Para Calvino, a eleição não está baseada na condição inventada pelo homem, mas a livre vontade do Criador à parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente, segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui tem assim, Deus é que tem total poder de escolher quem Ele quer. Então Deus ele tem o conhecimento, Ele sabe tudo sobre nós, sobre a nossa vida, tudo que está acontecendo com a gente. Mas Ele predestinou algumas pessoas a ficarem ao lado dele e serem os nossos pecados serem pagos pela obra de Jesus Cristo. Para armênios, não. A eleição é condicional. Por parte do homem, e a sua fé é a condição primordial para a sua eleição à vida eterna. Acreditam que Deus elegeu apenas que, devido ao pré-conhecimento de Deus, aceitaria a salvação. Então, para armênios, depende do ser humano. Então, se eu vou realmente querer escolher a Deus, então Deus vai me escolher. Mas se eu não quiser escolher a Deus, então Deus não vai me escolher. Então, Deus depende do ser humano. Essa é a posição de armênios, que é diferente do Calvino. O Deus não depende do ser humano. Vamos agora para a expiação limitada. A redenção é parcial, isto é, a expiação limitada é feita por Cristo na cruz. Cristo morreu para salvar determinadas pessoas, dadas pelo Pai desde a eternidade. Tá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos os escolhidos, tá? Eu coloquei essa passagem para ficar claro que não é todas as pessoas, que é uma das coisas que o pessoal se baseia em muitas outras religiões, que Deus quer salvar a todos, mas não, mas todos aquele que ele escolheu. Então, o final dos tempos vai acontecer somente depois de todos que Deus escolheu nascerem, aí sim pode acabar seus tempos. Por isso nós não sabemos quando acaba o tempo também. Para armênios, a expiação é universal. A morte de Cristo objetiva a salvação não de um em particular, porém somente aqueles que exercitam sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. A redenção é geral, nesse sentido. Deus, por meio da morte de Cristo, pode salvar a todos, porém cada homem deve escolher a sua livre vontade para aceitar a Cristo. Então, de novo, aqui está bem explícito de que o homem, o ser humano, é que determina quem que ele vai querer ou não ficar próximo de Deus. Daí nós vemos que Deus não tem essa autonomia.
mas Deus tem a dependência do ser humano. Aí temos também a letra I, que é a graça irresistível. A graça de Deus não pode ser obstruída, isto é, ela é irresistível, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui está dizendo que a graça de Deus, nós andando no nosso pecado, não percebendo a Deus, não querendo glorificar a Deus, mas quando Deus determina, quando a ação do Espírito Santo atua no coração da pessoa, não sabemos quando ele atua, ele pode atuar em qualquer momento no ser humano, ela fica irresistível. A pessoa procura Deus, tem sede e fome de Deus, quer sempre ouvir falar de Deus, quer sempre estar próximo de Deus, quer conhecer mais profundamente a Deus. Isso que acontece na graça irresistível. A graça pode ser impedida, segundo Armênios. O homem, uma vez possuidor da vontade livre absoluta, dá a si mesmo a condição de resistir à vontade de Deus, em relação à sua própria vida. Mesmo crendo que ele é onipotente, o arminiano crê que a vontade de Deus em salvar todos os homens pode ser frustrada pela vontade finita destes. Ainda que o Espírito Santo procure levar a todos eles a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se este assim o quiser. Aí diz claramente que Deus depende totalmente da vontade de homem, do ser humano, para Deus escolher quem vai ficar perto dele ou não. Aí vemos aqui a letra P, que é a perseverança dos santos. Uma vez que a salvação é a obra realizada inteiramente pelo Senhor, também é obra de Deus. Permanece salvo. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando a obra é feita, a salvação é feita, quando o Espírito Santo atua no nós e a nossa vontade fica grande em conhecermos a Deus e a servir a Deus, ela não pode ser interrompida. Mas, segundo Armênios, o homem pode cair da graça. Então, o homem, o ser humano, não pode continuar na salvação a menos que continue a querer ser salvo. Acredita-se que o homem pode perder sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras. Essa possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamado da queda ou perda da graça. Então, o ser humano pode simplesmente, em determinado período, se afastar de Deus e não querer ser salvo por Deus. E se ele vier a morrer nesse período, obviamente o que vai acontecer? Ele vai para o inferno e não vai ser salvo e não vai ficar próximo de Deus. Tá? Então, esses são os 5 pontos do calvinismo. Eles que são a base para nós termos a nossa fé e a forma de como a gente interpreta a Bíblia. A gente interpreta a Bíblia dessa forma, e que Deus é supremo, e Ele não tem dependência nenhuma de nossa. Nós sim somos totalmente pecadores, e todos igualmente, mas Deus, Ele que nos salva, Ele que nos resgata, e Ele que nos traz para perto dEle. Essa é a base nossa. Bom, aqui tem alguns versículos, né? Só para a gente ter alguns conceitos a mais. João 3,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Que dá algum embasamento. Tem muito mais passagem, coloquei alguma só aqui. Em João 6,39, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
e eu ressuscitarei no último dia. João 6,45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem ao Pai e dele aprendem, vêm a mim. Percebe-se então o quão distante da palavra do homem estará se crer nesses princípios compartilhados pelo arminianismo. Mas o ensino do calvinista responde às heresias armênias, refutando ponto a ponto. Com isso, nós terminamos esse capítulo e aí vamos agora dar continuidade nos próximos. Então, eu encerro esse capítulo aqui agora.